Para o cristianismo, não há qualquer possibilidade do espírito de uma pessoa morta conseguir manter contato com uma pessoa viva. A morte é decisiva para o destino. A morte altera o estado definitivamente, impedindo qualquer diálogo com o mundo anterior. Quando fala que altera o estado, inclusive, deixa de ser material para ser imaterial. Como alguém imaterial falaria? Usaria pulmões para falar? Usaria voz? Como? Como poderia vir alguma voz? Voz, esse som, como poderia vir? Porque este som, é produzido pelo material. Então é impossível, só logicamente, é impossível alguém, ser humano, imaterial, comunicar com voz ao campo compreensível. Mas isso ainda é só começo. Esse estado alterado impede qualquer diálogo com o mundo anterior. Tem textos que não acabam mais. Eu não vou ler por causa do tempo, mas vou citar. Eclesiastes 3, 22, Isaías 8, 19 e 20, Lucas 16, 27 a 31. Para o Espiritismo, enquanto defendem que a Bíblia mostra diálogos entre mortos e vivos, citam o texto de 1 de Samuel 28, que nós lemos. Quando o rei Saul faz uma consulta a uma médium, o Espiritismo defende que foi realmente o espírito de Samuel que apareceu a Saul naquela ocasião. Mas veja só, eis algumas das razões pelas quais não aceitamos essa interpretação. Eu vou fazer 3 defesas contrárias. Eu vou dizer que Saul pensou que fosse Samuel, o que não quer dizer que fosse realmente Samuel. Eu vou dizer que há um equívoco no entendimento de chamar, de subir, de vir. E vou dizer que o espírito de Samuel, se fosse o espírito de Samuel, por que ele veio e mentiu? Porque o que esse espírito de Samuel disse, não aconteceu. O texto de 1 de Samuel 28 deixa claro, entendendo que era Samuel, ou seja, ele pensou que fosse Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e o adorou. Não há evidência concreta de que aquele espírito era realmente o espírito de Samuel. Saul deduziu que fosse. Independente da aparência que esse espírito tinha, sabemos que Satanás pode se apresentar de muitas maneiras. Eu vou dizer, para mim era o diabo que apareceu ali, ou um dos seus comandados. Não podia ser Samuel, porque se fosse Samuel, primeiro falaria a verdade. Por que mentiu? Quem mente? Qual a razão da mentira? Quem proporciona a mentira? Então, a médium entendeu que fosse Samuel, Saul entendeu que fosse Samuel, mas eu digo que isso foi um pensamento deles apenas. Vou explicar a questão do equívoco de espaço. A médium perguntou a Saul quem ela deveria fazer subir. E em seguida que o espírito, a Bíblia diz que é um ancião de capa preta, veio subindo da terra, nos versículos 14 e 15, veio subindo da terra. Olha, essa expressão nós não vemos em lugar nenhum. Quando se busca a Deus, é sempre do alto para baixo, e nunca de baixo para cima. Sabemos que o céu, como um lugar que Deus habita, não fica literalmente em cima, assim como o inferno não fica literalmente embaixo. Entretanto, a Bíblia costuma usar esse tipo de localização espacial para falar com mais facilidade desse assunto. Sempre que se fala de buscar a Deus, isso está em Provérbios 15, Mateus 11, João 6,33 e João 17,1, tem essa ideia. O que habita nas alturas. Quando fala de Deus, é sempre de cima, do alto, do céu. Se a Bíblia tem esse hábito, seria de se esperar que o espírito de Samuel descesse do céu, onde ele certamente estava, em vez de subir. Subir. Afinal, Samuel foi um grande servo de Deus e todo Israel foi testemunha disso. Aliás, tem ainda um outro aspecto. Esse Samuel que subiu estava de mau humor nesse dia, porque reclama, por que me inquietam? Por que me trazem? Estranho esse profeta. Subir e bem mal-humorado, forçado. Não pode ser Samuel. Não era. E ser
mente ainda. Já sabemos que tanto Satanás quanto os seus anjos não têm qualquer compromisso com a verdade. A Bíblia diz isso. João 8,44, segundo aos Tessalonicenses 2,9. As 3 mentiras que este espírito invocado pela médium de Endor disse estão no verso 19. Eu não tenho dúvida, era o diabo falando mesmo. Se fosse alguém aí, era o diabo. Observe. Primeiro, ele disse que o Senhor entregaria o povo de Israel e o próprio Saul nas mãos dos filisteus. Olha o detalhe, Saul não foi entregue. Se você olhar para o versículo 19, você vai ver. Saul não foi entregue nas mãos dos filisteus. Sabe o que aconteceu com Saul? Ele se suicidou. Seu corpo ficou com os homens de Jabes de Gileade. Está aí, logo para frente, no capítulo 31. Que por gratidão pelo que Saul tinha feito por eles, o sepultaram debaixo de uma árvore. Então foi uma profecia falsa. Se foi Samuel, profecia falsa. 2. Ele disse que no dia seguinte Saul e seus filhos estariam com ele, ou seja, mortos. Porque ele estava morto, esse espírito estava morto. O fato então, que eles morreriam. Entretanto, ele diz amanhã. Entretanto, Saul somente morreu 3 dias depois. Não entregue na mão dos filisteus e não amanhã. Segunda profecia falsa. Terceira profecia falsa. Embora o Espírito tenha dito que os filhos de Saul morreriam também, porque ele disse, tu e os teus filhos morrerão, o fato é que 3 filhos de Saul morreram no combate, mas pelo menos outros 7 conseguiram sobreviver. Então os filhos de Saul não morreram. Alguns morreram na batalha, mas 7 sobreviveram. Isso está também escrito no segundo livro de Samuel 21:8. Profecias falsas. Samuel, um espírito do bem, que viria para ajudar Saul, vir para ajudar Saul e fazer 3 profecias mentirosas? Não era Samuel. O rei Saul desobedeceu às ordens de Deus contra a necromancia. Ele não devia fazer isso. Era ordem não fazer. Então, se o Espiritismo usa esse texto para defender o Espiritismo, ele precisa estar consciente que a ordem era não fazer. Não fazer. E por isso Saul foi condenado. Vejam pelo que Saul foi morto, meus irmãos. E por isso foi condenado pelas suas transgressões. Dentre elas, a consulta médium de Endor. Olha o que diz o texto. Isso está em 1 de Crônicas. Tu não precisas abrir, mas só para você saber que o texto é bíblico. Eu não estou inventando. Está escrito em 1 de Crônicas 10, 13 e 14. Assim morreu Saul, porque buscou a adivinhadora para a consultar. E não buscou ao Senhor. Por isso Deus o matou. Irmãos, é muito perigoso defender o Espiritismo. Porque um homem que quis buscar, teve esse fim.